Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3. Agradando a Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando mais uma vez a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração, enchendo-nos do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradando a Deus. Filhos e filhas vivem para agradar os pais, para obedecer os pais. O verso áureo diz: pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sofonias 3,17. Imagine este cenário. Um menino de 5 anos se aproxima do seu pai no Dia dos Pais, segurando um presente mal embrulhado. Entusiasmado, o garoto entrega o presente para o pai. Agora, imagine que o pai responda desta forma: filho, eu não preciso desse presente. Afinal, qualquer coisa que você pudesse me dar, eu mesmo poderia comprar. E tudo que você me der é comprado com meu próprio dinheiro ou feito com objetos que eu já tinha. Então, guarde o seu presente, eu não preciso dele, nem eu quero. Mas lembre-se de que eu sempre o amarei, porque você é o meu filho. Como você vê esta reação desse pai? Sem dúvida, vem à mente expressões como sem coração, um pai frio, insensível. Será que é assim que Deus reage diante de nós? Podemos realmente agradá-lo? Por mais difícil que seja imaginar, mesmo nós, seres decaídos, corrompidos pelo pecado e propensos ao mal, mesmo assim, nós podemos agradar a Deus. Ele não olha para nós ou para aquilo que levamos a Ele com uma atitude daquele pai insensível, frio e sem coração. Pelo contrário, realmente podemos agradar a Deus, mas somente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como filhos e filhas de Deus, vivemos para agradar o nosso Pai, imitando Jesus. Ele vivia para agradar o Pai, para fazer as obras do Pai, para obedecer os mandamentos do Pai. Assim foi o exemplo que Jesus nos deixou. E assim você e eu, filhos e filhas de Deus, deveremos também fazer da vontade do Pai a prioridade na nossa vida. Como Jesus disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Na parte de domingo, mais valiosos do que podemos imaginar. Não há ninguém que Deus não ame. Nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor, Deus ama a todos. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso, Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que o pecado nos causa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vamos ler Lucas capítulo 15 e os versos 11 a 32. Aqui em Lucas capítulo 15 você encontra as 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Queridos, nessas 3 parábolas, o que nós entendemos é que Deus nos ama. Porque nas 3 parábolas, Deus está procurando o perdido. A ovelha perdida foi encontrada. A dracma perdida dentro de casa foi encontrada. E o filho perdido retornou para casa. As 3 parábolas contadas por Jesus em Lucas capítulo 15 falam de vitória, de sucesso, de retorno para os braços do Pai. O perdido foi achado, foi encontrado. O que a parábola do filho pródigo, por exemplo, revela sobre a compaixão e o amor de Deus? Leia comigo então Lucas 15, 11 a 32. E disse:
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu querido irmão, esta história diz respeito a mim e a você. Nessa história contada por Jesus, o filho mais novo solicitou antecipadamente a sua herança, rejeitando na prática seu pai e toda a sua família. O filho pródigo passou então a esbanjar aquela herança e foi reduzido à pobreza e à fome, chegando a invejar a comida dos porcos. Ao perceber que os servos da casa de seu pai tinham comida mais do que suficiente, decidiu voltar para casa na esperança de se tornar um mero servo, um mero empregado. O que vem a seguir é muito impactante. Alguns pais rejeitariam um filho que tivesse agido assim e depois voltasse para casa. Alguns pais diriam: Você recebeu sua herança e foi embora de casa. Não há mais lugar para você aqui. Essa atitude poderia parecer lógica e razoável, mas não foi essa atitude do pai da parábola. Aos olhos de muitos pais humanos, o filho teria ultrapassado todos os limites para ser aceito de volta em casa, especialmente como filho. Na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, o seu Deus e o meu Deus, este Deus não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais. Ele não foi frio, não foi insensível. Em vez disso, a parábola diz que vinha o filho pródigo ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido, tendo compaixão, correndo, e o abraçou e o beijou. Lucas 15, 20. Embora naquela época fosse considerado inconveniente o dono da casa sair correndo para encontrar alguém, o pai na parábola, em sua grande compaixão, correu ao encontro do filho. E o mais surpreendente é que ele não apenas o recebeu de volta em casa, mas também fez uma celebração em sua honra.
Essa atitude impensável ilustra a profunda compaixão de Deus por cada pessoa rebelde e a alegria que Deus sente quando até mesmo uma única pessoa volta para casa. Que imagem poderosa de Deus! Meu querido irmão, nesta parábola, o amor de Deus, a compaixão de Deus é o centro, é o foco. Porém, a atitude do irmão mais velho chama a nossa atenção. O irmão mais velho não entendia nada da graça, porque esta parábola ilustra a graça divina. Não importa o seu pecado, não importa quão distante você tenha ido de Deus. Quando você voltar, você vai ser recebido de braços abertos. O Pai vai correr ao seu encontro, vai abraçá-lo, vai perdoar os seus pecados e vai vestir você com as vestimentas brancas de linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça de Cristo a nós imputada e a nós comunicada pela fé em Jesus Cristo. Porém, o irmão mais velho, ele era focado na salvação pelas obras. Eu fiz a tua vontade, eu guardei os teus mandamentos e o Senhor nunca fez uma festa como esta para mim. O irmão mais velho não se alegrou com a volta, com o retorno do irmão mais novo. Ele estava enciumado. Meu querido irmão, que atitude egoísta! O irmão mais velho não entendia da graça. Ele buscava salvação pelas obras. E assim, hoje na igreja, existem muitos que estão representados aqui pelo irmão mais velho, que não se alegram com o retorno dos pecadores para a casa do Pai. Aqueles que ficam enciumados, aqueles que querem ter a atenção voltada para si mesmos. Queridos, o irmão mais velho, ele não entrou na festa. Ele não aceitou a salvação, o retorno do irmão mais novo para casa. Qual é a nossa atitude? Quem está representando você nesta parábola? O irmão mais novo, que retornou para os braços do Pai? Ou o irmão mais velho, que nunca saiu da igreja, mas que não entendia nada da graça divina? Que você e eu sejamos inundados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, entendendo que você e eu, por mais pecadores que sejamos, somos valiosos, muito mais valiosos do que podemos imaginar, porque Deus pagou um preço muito alto. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Aleluia! Na parte de segunda-feira, alegrando-se com júbilo. Por mais difícil que seja imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável e é por isso que ele se alegra com a salvação de uma única pessoa. Abra sua Bíblia agora em Sofonias capítulo 3 e o verso 17. Leia comigo Sofonias 3,17. Este texto lança luz sobre a parábola do filho pródigo. Por quê? Leia comigo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aqui fala de Deus cantando, alegrando-se por você. Deus está no meio do seu povo. Sofonias 3,17 revela o prazer de Deus por seu povo redimido. O texto original contém algumas palavras hebraicas importantes relacionadas à alegria e ao prazer, enfatizando a satisfação que Deus encontra em seu povo redimido. Observe também que, segundo esse verso, Deus está no meio do seu povo. A reconciliação que surge da relação de amor vem com a presença imediata de Deus. Assim como o pai, que ao avistar o filho lá longe, saiu correndo ao encontro do filho, assim também em Sofonias 3,17 descreve Deus vivendo no meio do seu povo, alegrando-se com o seu povo. Em Isaías 62, verso 4, ideias semelhantes são apresentadas usando a analogia do casamento. Jerusalém será chamada Efzibá, que significa o meu prazer está nela, e sua terra será chamada de Beulá, que significa casada. Por quê?
O texto responde: pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Isaías 62, verso 4. O auge da alegria de Deus está reservado para o dia da restauração, quando ele receberá o seu povo e se alegrará por nós, assim como o pai se alegrou com o filho pródigo. Meu querido irmão, que tipo de amor também somos chamados a demonstrar? O amor de Deus precisa ser derramado em nosso coração, para que amemos como Deus nos ama. Abra sua Bíblia em Efésios, o capítulo 5. Efésios, capítulo 5, e vamos ver então os versos 25 a 28. Leia comigo. Aqui diz: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O padrão que Deus nos deixou de como amar, este padrão é o amor de Deus por nós. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. O nosso amor tem que ser como o amor de Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou pela sua igreja. E aqui diz o verso 26, para santificar. O que é que Jesus quer de você e de mim, a sua igreja? Ele quer nos santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Veja o alto padrão, veja o ideal de Deus, o desejo de Deus para com você, igreja de Deus, para comigo. Aqui diz, para nos apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus quer nos comunicar a sua santidade. Ele quer nos fazer puros, santos, sem mácula, sem ruga e irrepreensíveis. E o verso 28, e assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Meu querido irmão, o padrão de amor a ser imitado, copiado, é o amor de Jesus Cristo por você. Nessa passagem, o marido é exortado a amar a esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amá-la como o seu próprio corpo. Esse texto não apenas destaca o tipo de amor altruísta e sacrificial que um marido deve ter por sua esposa, mas também demonstra que o próprio Cristo ama o seu povo como parte de si mesmo. Alegre-se com júbilo, assim como Deus se alegra com o seu povo. Deus se regozija, Deus canta louvores, Deus dá gritos de louvor. É este o sentido quando lemos em Sofonias 3,17. Ele diz aqui, regozijar-se-á em ti com júbilo, com muita alegria, com muitos cânticos. Deus se alegra pelo seu povo. Queridos, Deus nos ama e isso está ilustrado nas 3 parábolas. Da ovelha perdida, ele vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la e volta alegre com a ovelha nos braços. A dracma perdida foi encontrada e a dona da dracma se regozijou. Em todas as 3 parábolas de Lucas 15, Deus se regozija, porque encontrou a ovelha, encontrou a dracma, encontrou o filho perdido. O amor de Deus alegra-se com júbilo, com contentamento pleno, porque a salvação dos seus filhos e suas filhas é algo que está em primeiro lugar, é prioridade no coração de Deus. Como é que você se sente, meu querido irmão, sabendo que Deus se alegra com você e que Deus está perto de nós, habitando entre o seu povo? É um Deus perto, é um Deus real, é um Deus que nos atende quando nós clamamos, que não somente enxuga as nossas lágrimas, mas estende a mão para nos levantar quando nós caímos. É o Deus da emergência, mas é o Deus de uma contínua e constante amizade, íntima comunhão diariamente. Aleluia! Na parte de terça-feira, podemos agradar a Deus? Sim, podemos agradar a Deus, porque o Filho unigênito de Deus viveu para agradar o Pai. Ele é o nosso exemplo. Ele agradou o Pai.
Agradar o Pai é sinônimo de obedecer o Pai, obedecer os mandamentos do Pai. Por isso Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo tinha como prioridade na sua vida fazer a vontade do Pai, agradar o Pai. Como é possível que o soberano do universo encontre prazer em seres humanos? Sim, encontra prazer em seres humanos. Porém, queridos, nós não somos apenas bolhas efêmeras de protoplasma habitando em um pequeno planeta num universo tão vasto. Não somos, bolhas efêmeras de protoplasma. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por que Deus nos ama? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, para sermos amados e para amarmos. Nós fomos criados com um propósito santo. Como podem os seres humanos ser tão valiosos para Deus, que é todo-poderoso e não precisa de nada? Queridos, eu não concordo com esta frase, que Deus não precisa de nada. Se Deus não precisasse de filhos e de filhas, Ele não teria enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O fato do Filho unigênito de Deus ter sido enviado ao mundo para viver neste planeta, para ser um de nós, é que Deus necessitava de um filho, de uma filha que reivindicassem o caráter de Deus. Meu querido irmão, nós fomos criados com um propósito sagrado. Nós somos o único planeta, a única família criada após a expulsão de Satanás do céu. Quando Satanás foi expulso do céu, o problema do pecado não foi resolvido. Então Deus criou Adão e Eva, criando então um lar para o Filho unigênito de Deus que iria encarnar e viver entre nós, ser um de nós. Deus criou Adão, criando um corpo para o Filho unigênito de Deus. Por isso o livro de Hebreus diz: corpo me preparaste. O corpo de Adão era o corpo do Filho unigênito de Deus que estava sendo preparado para que o Filho de Deus encarnasse, tornando-se um de nós. Deus não precisa de nada? Deus precisa sim. Os pais precisam dos seus filhos, assim como os filhos precisam dos seus pais. Deus precisava que o seu Filho, Jesus Cristo, encarnasse e viesse ao mundo revelar o seu caráter, revelar o verdadeiro amor, refutar as críticas e calúnias feitas por Satanás contra Deus. Jesus Cristo veio para revelar não somente aos seres humanos, mas ao mundo todo, a todo o universo, revelar o amor de Deus, reivindicar o caráter do Pai. Queridos, que alegria como filhos nós podermos reivindicar o caráter do nosso Pai. Se somos criados à semelhança de Deus, conforme diz em Gênesis capítulo 1, queridos, então nós não somos bolhas efêmeras de protoplasma. Em Jesus Cristo, nós somos filhos e filhas. No livro Filhos e Filhas de Deus, que foi publicado em forma de meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, já na primeira página, na página 7, aqui Deus faz uma declaração através da sua serva. Aqui diz: todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Por que Deus nos criou? Foram criados à imagem de Deus. E o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Deus criou o homem, um ser superior. Unicamente ele foi formado à imagem de Deus e é capaz de participar da natureza divina, de cooperar com seu Criador e executar-lhe os planos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, vamos ler o verso 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Somos preciosos aos olhos do nosso Pai. Ele nos ama. Aqui diz,
o capítulo 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Somos preciosos aos olhos de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele para um propósito santo e sagrado, para reivindicar em nossa vida o caráter do nosso Pai e refutar as acusações feitas contra o nosso Pai. Leia também Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, vamos ver então os versos 8 e 9. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O contentamento de Deus é a oração dos retos. Quando você ora, você está buscando comunhão com Deus, e isto para Deus é contentamento. Deus pode ser agradado sim por seres humanos, porque Jesus Cristo tornou-se um ser humano. Ele era 100% homem. Nunca deixou de ser 100% Deus, mas ele viveu como homem na terra e ele agradou o Pai, mostrando que é possível agradar o Pai. E agradar o Pai é sinônimo de obedecer o Pai. Se Deus não precisasse de nós, não teria enviado o seu Filho unigênito para ser um de nós, para todo sempre. Meu querido irmão, Deus criou Adão e Eva já sabendo que o planeta Terra seria a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Quando Adão e Eva foram criados, o plano da salvação já estava feito. E Deus viu a vitória de Jesus Cristo ao esmagar a cabeça da serpente. Deus viu este planeta Terra recebendo a nova Jerusalém, e o trono do Pai e o trono do Filho estando dentro da nova Jerusalém, aqui no planeta Terra. Ele viu o planeta Terra e a família humana se tornando o centro do universo. Queridos, Deus nos criou com um santo propósito. Para todo sempre, aqui, neste planeta, estará o trono do Pai, o trono do Filho. Todo o universo terá sua atenção voltada para a família humana, que será uma amostra, uma evidência e uma revelação do amor de Deus, da graça divina, do caráter santo, justo e bom do nosso Pai Celestial. É aqui onde abundou o pecado, que superabundou a graça divina. Você e eu fomos chamados por Deus para mostrar ao mundo e ao universo que o Pai é santo, justo e bom e a sua lei é santa, justa e boa. Isto foi provado na vida de Jesus, o Filho unigênito, e isto está sendo provado na sua vida, filho de Deus, na sua vida, filha de Deus, porque nós também estamos sendo gerados diariamente pelo Espírito Santo, participantes da família de Deus, participantes da natureza divina. Alegre-se, aleluia! Na parte de quarta-feira, pedras vivas. Isto é o que nós somos, pedras vivas. A pedra viva é Jesus Cristo. E nós, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, somos pedras vivas, colocadas no edifício, cujo fundamento é a pedra viva, que é Jesus Cristo. E nós somos construídos em cima desta pedra viva, que é Jesus, pedras no edifício de Deus. De que maneira nós, seres caídos, pecadores, podemos agradar a um Deus santo? Em Romanos capítulo 8, verso 1, o segredo está em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Leia comigo. Aqui diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda segundo o Espírito Santo de Deus que em você habita. O Espírito Santo de Deus nos gera e nos comunica a mente de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos santifica. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos uma criação distinta, uma ordem distinta na criação de Deus, filhos e filhas.
Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas você e eu fomos gerados como filhos e filhas de Deus quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nascemos da água e do Espírito, no batismo, nós nascemos da água e nascemos do Espírito Santo, gerados pelo Espírito Santo. E assim como um pai ama os seus filhos, o nosso Pai Celestial nos ama como filhos e filhas de Deus. E também diz o capítulo 5 de Romanos, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos oferece graça antes mesmo de qualquer resposta da nossa parte. Antes de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, Ele nos estende a sua mão, concedendo-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o seu amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Pela fé, por meio da obra de nosso Jesus, podemos ser reconciliados com Deus e nos tornarmos agradáveis aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia agora e vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos ver então os versos 4 a 6. Leia comigo. E chegando-vos para ele pedra viva, Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, você e eu, salvos por Jesus Cristo, nos tornamos pedras vivas no edifício de Deus, fundamentado na pedra angular que é Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Você e eu somos casa espiritual de Deus, sacerdócio santo, porque nos espelhamos em Jesus Cristo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Meu querido irmão, comparamos este texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Vamos comparar agora com Hebreus, capítulo 11, verso 6. Aqui em Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus se não tivermos fé em Jesus Cristo. Mas pela fé em Jesus Cristo que você tem, que eu tenho, pela fé em Jesus Cristo, nós vivemos para agradar a Deus. Sem a intervenção de Deus, as pessoas caídas seriam incapazes de apresentar algo valioso para Ele. No entanto, o Senhor, em sua graça e misericórdia, abriu um caminho por meio de Jesus Cristo. Os que respondem a Deus pela fé são considerados justos aos seus olhos pela intercessão de Cristo, cuja justiça é a única justiça aceitável. E os que respondem ao convite amoroso de Deus são considerados dignos pela obra de Cristo como mediador, sendo transformados à sua semelhança. Meu querido irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver então os versos 51 a 57. Leia comigo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos vamos morrer. Muitos de nós permaneceremos vivos até a volta de Jesus, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, porque os mortos ressuscitam glorificados. E nós, os vivos, seremos glorificados no abrir e fechar de olhos na segunda vinda de Jesus. Por isso diz aqui o verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Este cenário que Deus está nos mostrando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 57, é um quadro de vitória, de sucesso, de extermínio do mal, da destruição de Satanás, que representa o pecado, e a transformação dos filhos e filhas de Deus sendo glorificados para a eternidade. O aguilhão da morte, que é o pecado, será destruído, Satanás será queimado. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, você, meu querido irmão e irmã, você é chamado para a vitória em Cristo Jesus. Não pense no fracasso, não pense negativo, não pense que você não pode, não consegue, não pense em desistir, porque a Bíblia está nos afirmando, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E fomos eleitos para sermos casa espiritual de Deus, sacerdócio santo. Este é o prazer de Deus, em que sejamos um sacerdócio santo aqui na terra. Para isso fomos chamados. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, eleita pelo Pai Celestial, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não precisa de ninguém e de nada? Não, isso não é verdade. Deus precisa dos filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus para sermos sacerdócio santo, casa espiritual de Deus e para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Deus habita com você, Deus habita em você através do Espírito Santo. Participantes da natureza divina. Que privilégio, que alegria! A alegria de Deus se manifesta em você. A alegria dos pais são os filhos. A alegria do nosso Pai Celestial é o Filho unigênito. Existem outros filhos e filhas de Deus comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus se alegra em você, meu querido irmão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, um alvo digno. Quem é esse alvo digno? Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus, que viverão com Ele em amor pela eternidade. Essa é a esperança da redenção que inclui a obra que Cristo realiza por nós no céu. Você pode indagar, será que isso se aplica a mim? É óbvio que se aplica a você. Eu também sou incluído nisso? Sim, você está incluído nos planos do Pai Celestial. E se eu não for o bom suficiente ou não tiver fé suficiente? Você não precisa ser o bom suficiente. Jesus é suficientemente bom. Jesus é suficientemente santo. E Ele comunica para você a bondade dEle, a santidade dEle. Você se esconde em Jesus, meu irmão. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos ver os versos 17 a 29. Marcos capítulo 9 e os versos 17 a 29. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando.
e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu querido irmão, aqui está um pai que clama pela misericórdia de Jesus Cristo e que reconhece que tem uma fé frágil, uma fé pequena. Mas o que Jesus mostra aqui é que você não precisa ter uma fé gigante para conseguir a bênção de Deus. Não importa o tamanho da sua fé, exerça esta fé na pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos não conseguiram expulsar este demônio porque eles não praticaram a oração e o jejum. E Jesus foi claro quando disse aqui: existem certos casos que somente com jejum e oração. Aqui diz então o verso 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nós temos que crer em Jesus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu a sua pequenez de fé, mas pediu misericórdia. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. A tendência é considerar doenças como naturais, mas na Bíblia nós vemos que a doença é Satanás. Satanás é o que está por trás de todas as doenças, seja a cegueira, seja a surdez, seja a mudez, seja o câncer, seja qualquer doença. Satanás está por trás disso. Então, meu querido irmão, embora existam remédios para curar doenças, embora existam médicos para fazerem cirurgias, mas nós temos que acreditar que a cura só vem do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Só Ele pode realmente curar. Jesus Cristo disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode estender a mão para o necessitado, para o doente, e levantá-lo, curá-lo, restaurá-lo. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos viviam brigando entre si, cada um procurando uma posição superior, acima dos demais. Eles estavam divididos, por isso não puderam expulsar o demônio. Queridos, depois do Pentecostes, depois daqueles 10 dias de comunhão com Deus, os discípulos confessaram seus pecados, eliminaram as divergências entre eles, e então no dia do Pentecostes eles foram batizados pelo Espírito Santo. E então eles se tornaram participantes da natureza divina. Eles se tornaram possessões do Espírito Santo. Agora eles expulsavam os demônios, e agora eles curavam os enfermos, e agora eles ressuscitavam os mortos. O que Jesus fez pelos seus discípulos, batizando-os com o Espírito Santo, Ele pode fazer com os discípulos de hoje, com você e comigo. Ele pode e Ele quer nos batizar com o Espírito Santo, fazer-nos templos, possessões do Espírito Santo, participantes da natureza divina. Deus quer agir por seu intermédio, meu querido irmão. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Observe que Jesus não disse ao homem: volte para casa e quando tiver mais fé, venha aqui e ele será curado. Em vez disso, a exclamação do pai foi: ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, Hebreus 11:6. Mas Jesus aceita até mesmo a menor fé.
a minúscula fé Deus aceita, e por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a Ele, da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente que é aparentemente sem valor. Referindo-se a Deus, Paulo disse que devemos ter o propósito de lhe agradar. Como filhos, vivemos para agradar o nosso Pai. E a alegria do Pai é ver você como filho, andando nos caminhos dele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e vamos ler então os versos 10 a 13. Romanos capítulo 12 e os versos 9 a 13. O amor seja não fingido, aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Amem cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado. Devemos cuidar uns dos outros. Sejamos fervorosos no espírito. Não é cristão morno, não é cristão frio, é cristão aquecido, incendiado pelo Espírito Santo. Sejamos fervorosos no Espírito Santo, servindo ao Senhor. Alegremo-nos na esperança. Não é cristão triste, cabisbaixo, desanimado, fracassado, complexado, não. É alegre-se na esperança, cristão alegre, sorridente, porque somos salvos por Jesus Cristo, nós somos filhos do Pai Celeste. Alegremo-nos na esperança, sejamos pacientes na tribulação, perseveremos na oração, é orar sem cessar, é orar de manhã, é orar ao meio-dia, é orar à noite e é passar o dia com o nosso pensamento voltado para Jesus Cristo. Comuniquemos com os santos nas suas necessidades, sejamos caridosos, beneficentes. Querido irmão, querida irmã, nós deveremos ser as mãos de Jesus estendidas para ajudar os santos filhos de Deus nas suas necessidades, seguindo a hospitalidade, abençoando os que nos perseguem, abençoando e nunca amaldiçoando. Alegremo-nos com os que se alegram, mas também choremos com os que choram. Sejamos unânimes entre nós, não ambicionando coisas altas, mas acomodando-nos às humildes, e não sejamos sábios em nós mesmos. A ninguém tornemos mal por mal. Procuremos as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens. Não sejamos briguentos. Vamos ter paz com todos os homens, o quanto for possível. Não nos vinguemos a nós mesmos, amados, mas demos lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, vamos dar de comer a ele. Se ele tiver sede, vamos dar de beber a ele. Por quê? Fazendo isso, amontoaremos brasas de fogo sobre a cabeça dos nossos inimigos. Meu querido irmão, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Este é o conselho de Jesus para você, meu querido irmão. Aqui, Romanos capítulo 12 e os versos 9 até o verso 21. É realmente o padrão de Deus, o padrão de vida de Jesus Cristo. Jesus viveu este padrão de vida revelado aqui em Romanos capítulo 12. E este é o padrão de Deus para você e para mim. Meu querido irmão, nós somos um alvo digno. Jesus Cristo não teria morrido por alguém que não tem valor. Em Jesus Cristo somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. Jesus Cristo teria morrido mesmo que fosse por uma única alma. O Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor. Quando os seus filhos se depreciam, se desvalorizam. Isso é arma e estratégia de Satanás. Não se deprecie, não se desvalorize. Você é precioso aos olhos de Deus. Deus deseja que a sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que Ele lhe deu. Mediante a comunhão com Deus,
o pecado se tornará abominável para nós. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará repulsivo para você. Pense um pouco, o pecado é atrativo ao pecador, mas à medida que você tem comunhão com Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai transferindo a mente de Jesus para você, transferindo a santidade de Jesus para você, e você vai sendo santificado em Jesus Cristo, então o pecado deixa de ser atrativo, ele se torna repulsivo, e o pecado se torna abominável para nós. Portanto, em Jesus Cristo somos salvos, e em Jesus Cristo somos santificados, e em Jesus Cristo nós seremos glorificados, aleluia, na segunda vinda de Jesus. Todos os justificados, todos os santificados, seremos também glorificados para vivermos com o nosso Pai na eternidade, para todos sempre. E todos dizemos aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo valor que o Senhor nos deu. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou pela nossa salvação, o sangue do teu próprio Filho. Liberta-nos, Pai querido, dos complexos de inferioridade. Liberta-nos da autocompaixão. Que tenhamos compaixão não de nós mesmos, mas que tenhamos compaixão dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Derrama o teu amor em nosso coração. Dá-nos a santidade de Jesus Cristo. E, meu querido Jesus, por favor, volte logo para nos buscar. Almejamos ir para o céu. Queremos viver na tua presença para todo sempre. Em nome de Jesus que clamamos que o Senhor volte logo. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com você a bênção de Jesus e a paz de meu Jesus. Amém.